Bom, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, certo? Dê o seu like e já ativa o sininho. Eu quero gravar esse vídeo falando sobre protestantes querem gerar católicos protestantes, tá? Vamos lá. Os protestantes, eles atacam a nossa fé constantemente. Isso para eles é um oxigênio. Então eles não vivem sem isso. Ah, Daniel, eu conheço um protestante que não ataca a fé católica. Mentira. Mentira. Se for um protestante mesmo, ele ataca a fé católica. Basta você chegar para ele e perguntar sobre algum dogma da fé católica. Ele vai repudiar e uma hora ou outra ele vai ter que assumir que acha que aquele dogma é satânico, fruto do demônio, porque o demônio é o pai da mentira, em João 8,44 é isso que ele vai argumentar. Então, alguns ainda se camuflam, alguns ainda, peço perdão pelo barulho aqui, gente, alguns ainda ficam ali dando uma de bonzinhos, mas na verdade, é que esses caras, eles não vivem sem atacar a fé católica. Basta você parar e conversar com que uma hora ou outra ele vai fazer um ataque. Então vamos lá. Existe um ensinamento, né, do livro Imitação de Cristo, página 23, na tradução, na edição que li, que diz assim: não se deve dar crédito a qualquer palavra, nem obedecer a todo impulso, mas pesar as coisas na presença de Deus com paciência e vagar. Por que eu comecei o vídeo falando sobre esse ensinamento? Primeiro, que você como católico não deve dar crédito a qualquer coisa que você anda ouvindo. Vai ter momento que algum protestante vai chegar querendo te influenciar a ser um herege. Vai te fazer questionamentos que talvez você não saiba responder na hora, mas o fato de você não saber responder não quer dizer que a resposta não exista. Você talvez não sabe, mas ela existe. E eu posso te garantir que toda e qualquer acusação e ataques contra a Igreja Católica há uma resposta, porque a verdade ela é invencível. Talvez você não saiba a resposta daquilo que te perguntaram na hora, mas o fato de você não saber não quer dizer que ela não exista. Ela existe. Então nós não devemos dar crédito demais, e eu vejo muitos, mas muitos, que se dizem católicos, dando crédito para protestante. Por quê? Porque os protestantes, eles aparentam ser menos burocráticos. O discurso protestante é que você vai lá na frente, aceita Jesus, você está salvo, você não precisa de confissão, você não precisa fazer penitência, você não precisa de nada disso. Então, aparenta ser menos burocrático. No protestantismo, você não precisa entender sobre hierarquia, você não precisa entender sobre os documentos da igreja, você não precisa nada disso. Você pega só aqui a Bíblia e diz: eu aceito Jesus e está salvo. Parece, né? Tem uma aparência aqui de facilidade, coisa rápida, pronto. Então, a argumentação protestante, ela é muito resumida a isso. Você aceita Jesus e você lê a Bíblia e pronto. No protestantismo não vão falar dos dogmas, não vão falar dos documentos, não vão falar sobre o magistério, não vão falar sobre a hierarquia, não vão abordar sobre as vocações e etc e tal. Lá é uma coisa mais fácil. Você não precisa se confessar para contar o seu pecado para ninguém, porque ele diz que você se confessa diretamente a Deus. E isso não é bíblico, eu já expliquei em outros vídeos. Mas vamos lá, veja que o protestantismo, ele chega ali e buf, é de uma vez. E há muitas pessoas que dão créditos a isso. E começa o quê? A acontecer o quê? A surgir dentro da igreja católicos protestantes.
seja, o cara é católico, mas ele diz, ó, sou católico, mas eu não me confesso com o padre, porque padre é pecador igual eu. Ah, eu sou católico, mas eu não adoro Jesus na Eucaristia porque é um pão. Veja, isso tudo são já contaminações geradas pelo protestantismo. Você vê, por exemplo, um monte de católico dizendo, eu não comungo em 2 espécies porque o vinho tem álcool, e eu não posso com álcool, álcool é coisa do diabo. Contaminação protestante, os puritanos. Daí você vê um monte de gente com uma... É nítido a contaminação protestante. Por quê? Porque são pessoas que estão dando créditos a narrativas protestantes e puxam isso para a igreja. O que é que acontece? Daqui a pouco, esses mesmos serão protestantes. Então, o passo aqui, muitas das vezes, é qual? Primeiro, o cara vira um católico protestantizado. Depois, ele se lança no protestantismo. Ou então, ele passa a vida inteira sendo um católico protestantizado, dando prejuízos dentro da igreja, contaminando outras pessoas. E daí você vê, né? Não se deve dar crédito a qualquer palavra, nem obedecer a todo impulso. Tem muita gente que age por impulso. O cara fala que uma heresia, dá aquela explicação maliciosa, cheia de estratégias de convencimento, aí o cara, por impulso, já acredita. O cara não sabe fazer o que na continuidade desse ensinamento aqui diz, mas pesar as coisas na presença de Deus com paciência e vagar. Ou seja, eu escutei, antes de eu dizer que concordo, eu tenho que ver o que é que a doutrina da igreja diz. O que é que a igreja católica pensa sobre isso? E não eu por impulso já dizer que creio, que é verdade, que ficar ali balançando a cabeça. Muitos católicos cometem pecado grave, porque tá lá o herege falando e o cara fica, tá certo, tá certo. Não, falei que estava certo para dispensar. Não faça isso. Segunda coisa que eu quero colocar aqui, livro Filoteia, página 235 da edição que li, diz o ensinamento: a serpente que, por qualquer buraco por onde mete a cabeça, passa facilmente com todo o corpo. Veja aqui, mencionando que o demônio, se ele encontra uma pequena brecha, e ali a serpente, ele dá o exemplo da serpente que consegue colocar sua cabeça naquele buraco, ela passa todo o corpo com facilidade, ou seja, começa assim. O herege, ele vem e coloca uma parte do veneno, daqui a pouco ele entra com todo o veneno. Ele corrompe tudo. Porque tem gente dando brecha para esse povo. Aí o que é que acontece então, Daniel, quando eu for conversar com um protestante? O que é que eu devo fazer? Primeira coisa que você precisa deixar claro: que você acredita nos 3 pilares da fé católica. Porque o que é que o protestante ele faz? Muitos católicos caem nessa armadilha. Ele tenta puxar você para o campo dele. Ele não deixa você puxar ele para o seu campo. O que é que ele diz? Eu quero que você me mostre na Bíblia. Aí você, como católico, veja só, o cara está querendo que você mostre tudo escrito ao pé da letra na Bíblia. Se você entrar nessa dele, você vai cair na armadilha deles. Por quê? Porque é o seguinte, é a mesma coisa do cara estar olhando assim para você e dizendo assim, eu só acredito na Bíblia, sou protestante e quero conversar com você, fazendo com que você só acredite na Bíblia. Pega o magistério e a tradição, e tira dessa conversa. Dá para você ser católico desse jeito, meu irmão? Dá para você ser católico desse jeito, meu irmão? Não dá. Então, muitos católicos, para conversar ou debater com protestante, faz o quê? Se tornam protestante no debate. Se tornam protestante na conversa. Por quê? Porque aqui só vale texto bíblico ao pé da letra. Então, você está sendo um protestante igual ao outro. Meu amigo, você quer conversar comigo sobre as coisas de Deus? Opa, vamos lá. Onde é que diz que Maria é santa? Está aqui no catecismo da igreja. Está com medo de usar o catecismo por quê? Se você é católico. Está aqui no catecismo em unidade com a Sagrada Escritura. Opa, já mudou a coisa. O cara é protestante.
Então o que é que eles fazem? Eles tentam puxar você para o campo deles. Não, vou conversar com um católico, mas eu só converso com ele se ele me mostrar na Bíblia. Então eu vou fazer com que ele se torne um solo escritura como eu. Aí aqui muita gente cai. Muita gente. Então, meu irmão, o primeiro ponto que eu quero deixar claro, certo? Vamos falar de qualquer assunto, vamos esclarecer uma coisa. Está na Bíblia, em 1 Timóteo 3,15, que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, e em Mateus 16, do 13 ao 18, que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar vai ser desligado. Então, se entrar em qualquer assunto de dogma, eu vou pegar o catecismo da igreja e vou esclarecer o dogma com o catecismo e com a Bíblia. O esclarecimento central aqui vai ser o quê? A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Vamos falar aqui, o cara vai e fala, eu quero que você me mostre a Assunção de Maria na Bíblia. Aí você diz assim, meu amigo, mas não precisa, porque eu já te mostrei na Bíblia que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E o que a igreja diz tem que ser obedecido. E se a igreja diz que aconteceu a Assunção de Maria, não preciso ficar atrás de capítulo e versículo. Até porque não existe nenhum capítulo e versículo da Bíblia que fala da lista dos livros canônicos e você tem uma sequência na sua. Então nem tudo foi escrito na Bíblia. Nem tudo foi escrito na Bíblia. Está aqui também no Evangelho de São João, capítulo 21, no versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Veja, nem tudo foi escrito. Então é o seguinte, por isso que na Bíblia diz que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. E em Mateus 16, do 13 ao 18, isso tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu. Você já fecha aqui a argumentação, você já bota o cara na parede. Cara, não, pois eu só acredito no que está na Bíblia. Pois acredite que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, e tudo que a igreja diz a gente tem que obedecer, porque está na Bíblia. 1 Timóteo 3,15. Você percebeu aqui que você fecha a argumentação do cara? Você percebe que o cara fica ali preso? Aí, não, mas 1 Timóteo não significa isso. Significa o que então? Porque vocês dizem que a igreja, eu sou a igreja, vocês dizem assim. Não existe nenhum capítulo e versículo que diz que você é a igreja. Diz que você faz parte dela. Porque se você fosse a igreja, não seria a terceira recomendação de Mateus 18, do 15 ao 18? Que lá diz, se teu irmão errar contra ti, vai entre tu e ele somente. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se ele não ouvir, leva a igreja. Ora, para que a terceira sugestão se a igreja já tinha ido lá? Que se eu sou a igreja, eu não fui a primeira sugestão, vai até o teu irmão. A segunda sugestão, leva contigo 2 testemunhas. Se a igreja fosse entendida apenas como 2 ou mais ali, aquilo já tinha sido resolvido na segunda sugestão. Por que teve a terceira? Leva a igreja. E se levar a igreja, levar a hierarquia da igreja, que tem autoridade de juízo. Então aqui você fecha. Então o primeiro passo é esse. O segundo, eu não devo deixar de usar o catecismo da igreja. Ah, porque o cara não acredita. Mas você é católico? Você acredita? Então, converse mencionando o catecismo da igreja. Se ele disser, não, o catecismo para mim não é válido. Só vale para mim a Bíblia. Aí você volta para a argumentação de novo. Já que vale só a Bíblia, acredite no que está escrito em 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E se você vier me dizer que você é a igreja, é como se você estivesse dizendo que a Bíblia diz que você é a coluna e o sustentáculo da verdade. Como assim, meu amigo? Vocês conseguem perceber que a gente destrói tudo do protestantismo? Basta você ter o entendimento de utilizar isso aqui. Basta você ter o entendimento. Não tenha vergonha nem medo de usar o catecismo, seja lá em qual for a conversa. Seja lá com qual for o protestante. Porque senão ele vai lhe puxar para a sola escritura dele. Outra coisa. Devo mencionar Tito capítulo 2, versículo 1, que diz que o seu ensinamento seja conforme a doutrina. Mas aí qual doutrina? Se no protestantismo existe mais de 35 mil denominações protestantes, tem gente que diz que já passou de 60 mil.
Qual doutrina? Se tem doutrina para todo gosto no protestantismo, na Igreja Católica não é assim. A doutrina é uma só. Pode pegar o católico lá que se diz carismático, para o católico lá que se diz tradicional. Os dois vão acreditar que Maria Santíssima é santa. Os dois vão acreditar que a Eucaristia é Jesus Cristo. Os dois vão rezar o mesmo credo apostólico. Aí você pega o protestantismo, não tem como ser uma doutrina só. Então, se Tito 2:1 diz que teu ensinamento seja conforme a doutrina, só existe uma. Aí você pega Efésios 4:5, lá vai dizer que só existe um Senhor, um só batismo, uma só fé. Como é que isso se aplica ao protestantismo? Impossível. Então, o terceiro passo é você deixar claro que o protestantismo não é bíblico, porque senão ele teria uma única doutrina, ele teria uma única fé. E eles não têm. Para finalizar, eu quero deixar claro que o Catecismo da Igreja Católica, no número 89, diz para nós. Veja, na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Sabe qual é o problema, meu querido? É que o protestantismo lhe falta sabedoria vinda do céu e o seu coração é fechado para a verdade dogmática. Então, por mais que você tente conversar e tal, o cara está fechado. O cara não quer ter a sabedoria vinda de Deus. E a sabedoria vinda de Deus, ela vem por meio da igreja. Porque é a igreja que é a coluna e o sustentáculo. Veja, coluna liga aqui, ó, o chão com o que está acima. Coluna, há uma ligação. Então, por isso que eles não se abrem, porque estão fechados. Lhes falta a sabedoria do Espírito. Então, por isso que eu digo também que, da maioria das vezes, conversar com o protestante é uma tremenda perda de tempo. Por que que é? Porque o cara é fechado. O cara é um fanático que não quer ouvir a doutrina católica para aprender nada. Ele quer passar por cima de você, porque ele acha que todo católico é burro. Desculpa eu ser bem sincero aqui, mas é a verdade. Então, ó, meu querido, o Catecismo da Igreja diz isso. Não, mas eu quero é na Bíblia. Epa, peraí. Mas na Bíblia está dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então o catecismo também é válido, porque isso aqui veio da igreja. Acabou. Por mais que ele se esperneie na sua frente dizendo que não, você já está com a argumentação aqui parada. Está aqui, meu amigo. Acabou-se. Você aceitando ou não é assim. Agora, as suas interpretações pessoais, deveria, pelo menos, o protestantismo ter unidade. Vocês não têm. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito. Na igreja católica não é assim, graças a isso aqui, ó. Fechou. A casa caiu pro protestantismo. Aqui a casa cai. Pum. Acabou. Beleza? Galera, nossa missão precisa de vocês, então ajude com um Pix de R$2 ou mais, ou R$1, 50 centavos, não importa. Faça uma contribuição, tá aqui o Pix, ajude nosso apostolado. Nós vivemos de doações devido ter uma vida missionária. Viajamos o Brasil todo pregando o evangelho. E não é patrão nenhum que vai me liberar para ser um pregador que viaja 10 dias, 5 dias, 4 dias. Então a gente vive de doações na nossa missão, tá aqui o Pix para você fazer a sua contribuição. A gente tem a campanha de R$2, você pode fazer um Pix de R$2. Temos também um estudo bíblico que a gente vende, que é e-book. Eu passo para você todo o material na hora que você me mandar o comprovante pelo WhatsApp, certo? De estudo bíblico respondendo os ataques protestantes, tá? Você pode entrar em contato comigo nesse WhatsApp aqui e fazer o seu pedido desse estudo bíblico. Você também que quer fazer parte da nossa escola de pregadores, nesse mesmo WhatsApp eu passo o informativo de como funciona a inscrição e a mensalidade para você saber montar a pregação, montar os seus estudos e evangelizar com mais eficácia. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Estamos juntos e até a próxima.